66 milhões em seguro de vida. As seguradoras não querem indenizar porque suspeitam que talvez o segurado nem tenha falecido. Entenda melhor essa história que mais parece roteiro de série policial do que de fato um sinistro real. Um empresário faleceu há 4 anos e ele deixou 66 milhões em seguros de vida para a ex-mulher, que é a mãe do seu filho, em 3 seguradoras, e as seguradoras estão judicialmente questionando algumas informações, pedindo perícia para comprovar que o corpo que foi reconhecido como sendo desse empresário, realmente é ele e que a indenização é devida. Mas antes que você tenha suas conclusões de será que as seguradoras estão sendo abusivas, será que elas estão procurando motivos para não pagar ou para protelar o pagamento, entenda tudo o que aconteceu nesse caso, porque ele realmente é bem estranho e eu tô de acordo com o que as seguradoras estão investigando. Pela ordem cronológica dos fatos, o segurado teria contratado algumas apólices menos de 1 ano antes dele falecer. Inclusive, ele pagava mais de 80 mil de prêmio, segundo informações da imprensa e até entrevista do advogado da família, que está pleiteando a indenização. Ele apareceu morto dentro do carro dele e primeiro investigou-se a possibilidade de suicídio. Pela perícia, já foi descartada a possibilidade de suicídio. O inquérito foi encerrado na época sem conhecer a autoria, ou seja, não se sabe quem teria matado esse empresário. E um tempo depois, a mulher dele, reclamou a indenização para as seguradoras. Até aí, tudo normal, não foi suicídio, então mesmo que seja inferior a 2 anos o sinistro, teria cobertura, mas começa a ter alguns elementos estranhos nessa história. O corpo foi encontrado com os documentos, com a carteira e com o celular. E uma coisa que foi bem peculiar desse caso é que tem uma ação que os próprios pais ingressaram para poder trocar o corpo de lugar. Então, os pais pediram a exumação do corpo do filho. A imprensa tem noticiado que teria sido a seguradora Prudential que pediu a exumação do corpo, mas não. Quem pediu a exumação foram os próprios pais. 1 ano aproximadamente do óbito, pediu para trocar ele de cemitério, dizendo que o cemitério de Alphaville era mais próximo que o de Carapicuíba, onde ele estava, e que queria exumar o corpo e fazer o sepultamento no cemitério de Alphaville. Isso já é uma situação bem atípica, porque quando as pessoas querem trocar o corpo de lugar, normalmente elas esperam esse prazo, e se em 1 ano eles já moravam lá em Alphaville, por que já não foi sepultado lá então e não no outro lugar? Mas até aí, isso não quer dizer nada, não por isso é uma fraude, pode até ter tido alguma briga familiar ali, enfim, não sabemos o que aconteceu. Só sei que no próprio agravo que está disponível no TJ de São Paulo, tem claramente a informação de que os pais pediram a exumação do corpo e a Prudential, ciente dessa informação, entrou como interessada nessa ação, falando que, opa, peraí, então a gente quer aproveitar e fazer uma perícia nesse corpo para confirmar que o corpo realmente é do empresário. Porque eu não sei se você sabe, quando uma pessoa falece por morte violenta, vai um familiar reconhecer o corpo. Então, se a pessoa está com os documentos, vai um familiar lá e só reconhece. Quando a pessoa não tem documento nenhum, aí sim eles fazem reconhecimento digital, enfim, eles tentam outras formas de reconhecer aquele corpo para entrar em contato com a família, para ir lá e confirmar e etc. Não necessariamente em todos os casos vai ser verificado arcada dentária, digitais e etc. Então, às vezes, com o reconhecimento da própria família, já sai a declaração de óbito para fazer a certidão de óbito e legalizar o falecimento de uma pessoa, tá? Só para você entender aqui o porquê que a seguradora estaria pedindo uma perícia para confirmar, para atestar que aquele corpo realmente pertence ao empresário. Bom, essa questão da perícia no corpo já está há 4 anos rolando aí no judiciário. Os próprios familiares estão causando obstáculo para essa perícia ser realizada. Então, nesse momento, o corpo segue no necrotério, aguardando para a perícia ser realizada. A Prudential pediu, inclusive, para ser feito um exame de DNA para comprovar, o DNA dos pais com o empresário, porque se o DNA bater, obviamente, é o filho deles ali que foi enterrado. Eles não quiseram fazer o exame de DNA, o que não tem muita justificativa, a não ser que ou ele seja adotado e ninguém sabia disso, ou eles estejam brigando com a mãe do neto deles e está criando obstáculo para ela poder receber o seguro, Então não está facilitando a vida dela, fornecendo a documentação, ou material até, para que seja comprovado
que o corpo de fato é o dele. Agora a seguradora pediu uma perícia para verificar cada dentária, não é possível mais verificar, né, por digitais, até por conta que o corpo ficou ali por um ano sepultado. Então, vai para um laudo de Instituto de Criminalística para verificar se a cada dentária corresponde à dele, para atestar que realmente é ele que foi sepultado, e está nesse imbróglio todo esse tempo em relação ao corpo. Todas as matérias que eu vi falando sobre o assunto, parece que foi a seguradora que pediu exumação, a seguradora que retirou o corpo, que colocou no necrotério e que pediu a perícia. Não, os pais pediram a exumação e a seguradora pediu a perícia. Não é somente a Prudential que não pagou, nenhuma seguradora pagou. O Bradesco e o Itaú também têm ações judiciais, também estão envolvidos em ações judiciais sobre esse caso. As ações estão em segredo de justiça, eu não consegui consultar, eu só consegui consultar o agravo referente à exumação, então por isso que eu estou compartilhando essas informações relacionadas aos pais dele, e tem outras inconsistências nesse caso que levantam suspeitas. A empresa da qual ele era sócio majoritário estava com uma dívida altíssima, obviamente isso não é motivo para negativa do sinistro, né? O segurado pode ter qualquer atividade profissional. A seguradora avalia isso nos critérios dela de aceitação do risco. Mas é que somando todos esses elementos, fica muito estranho uma pessoa contratar uma pólice tão alta em pouco tempo, aparecer morta, sem conclusão, né, dessa investigação policial e com todo esse obstáculo para poder reconhecer de fato que aquele corpo é daquela pessoa. Portanto, as seguradoras têm vários elementos aí para desconfiar desse caso, né? Por que foi pedida exumação? Por que a pessoa faleceu dentro do próprio carro, foi assassinada dentro do próprio carro, ninguém levou nada, deixou os documentos lá, deixou a carteira lá, deixou o celular lá, deixou a arma no local, né? O que é muito estranho também. A pessoa estava cheia de dívidas, estava devendo para muita gente, né? Tem acusações aí, segundo a imprensa, de pirâmide financeira. Então, assim, são muitos elementos. A pólice foi contratada há pouco tempo, o valor é totalmente fora do padrão. Então, assim, gente, não é que as seguradoras estão criando obstáculo e estão protelando, nossa, na hora de recolher o prêmio, né, de receber, elas receberam e agora não querem pagar. Não é bem assim. Estão aguardando a conclusão da ação judicial. Na própria ação, foi solicitado aqui no agravo, eu vi que há comentários do juiz de que foi solicitada a reabertura das investigações policiais para ver se encontra mais elementos relacionados à autoria do crime, às circunstâncias do crime, né? Até para poder ver melhor o que aconteceu, porque não temos explicação de nada. Precisaremos aguardar os próximos capítulos desse caso, ver o desfecho das ações judiciais, ver se finalmente vão conseguir fazer o exame pericial no corpo para comprovar que o corpo é do empresário, e se for constatado que o corpo era do empresário, independente dele ter contratado há pouco tempo, dele ter dívida, de ter acusação de pirâmide financeira, seja lá o que for, as seguradoras vão ter de indenizar. Agora, se o corpo não for o dele, aí é um papo para um outro vídeo para explicar quais são as consequências de uma fraude dessa, mas não sabemos, vamos ter de aguardar a perícia e a conclusão judicial para saber se realmente houve morte e se as seguradoras vão pagar ou não essa condenação altíssima de indenização de seguro de vida. E você já teve um sinistro esquisito de seguro de vida?